Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Domingo 4 de julho, e vamos para a segunda parte da nossa lição número 11, Mortificai o velho homem. Lição número 11, Mortificai o velho homem. Nós vamos ler o texto que estamos explorando hoje e depois já partir para um breve resumo e a continuação da nossa lição, ok? Oremos. Deus querido, muito obrigado pela manhã que o Senhor nos deu, depois da noite de descanso, nova semana que se inicia, ó Deus, com o dia do Senhor, onde estamos reunidos, ó Pai, com o Teu povo. Oramos por cada igreja, Senhor, que está reunida ao redor da Tua Palavra, que tem honrado, ó Deus, a primazia que a Tua Palavra precisa ter em nossas reuniões, que Tu possas iluminar os Teus servos que estarão ensinando, pregando nesta manhã. Abençoa, Deus, a nós também aqui com discernimento, entendimento e principalmente submissão para seguirmos aquilo que a Tua Palavra virá nos dizer. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos iniciar com a leitura do nosso texto. Vai ficar projetado aí, que é do versículo 5 até o versículo 11 do capítulo número 3, certo? Nós estamos aí na segunda metade do nosso material, ok? Vamos lá, irmãos, a uma só voz, reler esse texto que começamos na semana passada. Vamos lá? Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Muito bem. Bem, rapidamente, irmãos, vamos ver os nossos objetivos. Está aí na primeira página do lado esquerdo, né, para a gente apenas relembrar. Saber que o cristão dá evidências de uma conversão verdadeira quando mortifica a natureza terrena, pois em sua nova vida ele já morreu para o pecado. Sentir desejo de abandonar gradativamente as práticas do velho homem e de estar em Cristo, que nos habilita para a comunhão e nos é suficiente. Agir deixando para trás práticas pecaminosas, tanto morais quanto sociais, demonstrando que a nova vida em Cristo deve caminhar em direção oposta a essas coisas. Uma coisa importante de relembrar, irmãos, é que mesmo que na nossa conversão nós possamos automaticamente ser transformados em algumas áreas particulares da nossa vida, certo? Há pessoas que logo nos momentos no momento da conversão e nos momentos posteriores assim já experimenta mudanças em áreas específicas. O que Paulo está tratando aqui é o fato de que isso não vai acontecer de forma uniforme com todo mundo e nem vai acontecer de maneira total com todos nós. Significa que nós vamos, durante a nossa vida, nossa caminhada, precisar sim lidar com a inclinação que nós tivermos a qualquer pecado. E aqui, como eu falei na semana passada, não temos uma lista exaustiva. Eu comentava, não sei aonde, com algumas pessoas que, enquanto em determinada área eu sou um campeão e você está na segunda divisão, em outra área a gente inverte de posição. Isso é algo bastante, irmãos, humilhante para nós. Isso é bom, porque eu nunca vou ficar aqui esnobando com as minhas, entre aspas, medalhas, porque há outras áreas onde eu tenho que tomar cuidado, onde eu tenho que zelar mais e ter mais proteção na minha vida. E a mesma coisa, em áreas diferentes, vai acontecer com você. Agora,
como nós temos visto desde o começo, irmãos, aquilo que Cristo era a nossa vida, capítulo 1, capítulo 2, e por causa disso, e Ele que é a nossa vida, capítulo 3, bem no começo, nós devemos buscar as coisas que são do alto. Paulo está tratando com essa sociedade que não conhecia ainda aquilo que temos chamado de moralidade judaico-cristã, ok? Está tratando aqui assuntos que estão muito na contramão daquilo que aquela sociedade na época acreditava, praticava e vivia até de maneira cultural. E a mesma coisa, irmãos, vai se manifestar em todas as culturas do mundo. Todas as culturas estão manchadas pelo pecado. Absolutamente todas. Todas as culturas vão ter formas variadas de carnalidade. É interessante, irmãos, que algumas pessoas, por exemplo, olham para a cultura japonesa, né? Nossa, tão controladinho e tal, né? E tão organizadinho, assim. Inclusive dizem que a pandemia se espalhou lá menos porque eles são muito, né, protegidos para assim, não são como os latinos, né? A gente se aperta a mão, se abraça por qualquer coisa e tal. Dá uma olhada no que os japoneses fizeram na Segunda Guerra Mundial. Dá uma olhada no que eles fizeram em Singapura. Por onde passavam, eles matavam, estupravam e roubavam. Ótima cultura, né? Não existe cultura humana que mereça esse título de uma boa cultura à parte do Evangelho. Nem uma. Nem europeia, nem africana, nem asiática, nem latina, nem marciana, nenhuma. Ok? É importante a gente ter isso em mente porque existe... minha memória às vezes me trai mesmo. O pensador europeu, inclusive, ele criou a tese do bom selvagem. Aquele cara isolado da sociedade, né, e tal, que não é contaminado pela sociedade. Conversa com os missionários entre os índios para você ver como é que eles são bonzinhos. Não existe tal coisa. É o Evangelho que vai transformar a nossa vida naquilo que nós precisamos, ok? Pode passar, filho, aí? Aí tem, irmãos, a nossa... Deixa eu ver em qual que eu coloquei ali, a introdução, exatamente. Então, estamos juntos. Rapidinho, irmãos, é só ler, porque a gente já passou por isso, certo? Se você não pegou a primeira parte, dá uma volta lá no YouTube quando puder. Existem pessoas com mania de guardar coisas velhas por longos períodos. Elas pensam que em algum momento de sua vida, aquela peça terá alguma serventia e vão entulhando a casa com tanta tranqueira que não sobra espaço para manter os ambientes organizados e arrumados. Essas pessoas acumulam por anos tantos objetos antigos que aquilo que é novo não encontra lugar. Com esse amontoado de coisas velhas, não existe circulação e o ambiente pode se tornar prejudicial. O apego da pessoa ao que é velho acaba por abalar sua rotina e relacionamentos. Frequentemente, abaixo da superfície desse comportamento, existe um problema que deve ser observado e tratado. Assim, também acontece na vida cristã. Quando existe apego ao que é velho, à natureza antiga, já passou. Provavelmente faz-se necessária uma investigação sobre possíveis problemas espirituais que necessitam de tratamento. Se o cristão ocupa grande espaço da sua vida com práticas relacionadas ao velho homem, evidentemente não sobra lugar vazio para o novo homem, ou este acaba se perdendo no meio da vida dessa pessoa. E assim como os acumuladores pagam alto preço em seus relacionamentos, o cristão acumulador também será onerado em sua vida pessoal e social dentro da igreja. É uma lógica simples, irmãos, que Paulo explora em Gálatas. Ou nós somos cheios da carne ou cheios do espírito. Não tem meio termo, não tem terceira via, certo? Não, pastor, eu não sou uma pessoa assim tão espiritual, mas a carne não tem espaço comigo. Você está se enganando. Você está se enganando. É porque a gente tem na ideia, meus irmãos, que o pessoal realmente carnal é o pessoal que está aí na noia, é o pessoal que está na balada, o pessoal que está no piseiro, certo? É aquele homem, aquela mulher que tem 2, 3 amantes, é aquele político que rouba a população, é o cara lá matando, né, no centro-oeste. Esse é o cara que está na carne. E a gente estaria se enganando. Nós podemos ser, irmãos, carnais assintomáticos para os outros. Os sintomas estão lá, é que os outros não veem, não percebem. Nossa, fulano é tão calmo, é uma benção. Por dentro, só o chambari.
Isso que é perigoso, irmãos. Porque pecados claros, escrachados, explícitos, nem que seja por vergonha, eu trato, eu vou atrás. Mas o problema, irmãos, é aquele terceiro quartinho no corredor virando à direita lá no fundo do meu coração. Esse é o problema. Aonde eu estou acumulando tranqueira, para usar a linguagem que o autor coloca aqui. E nisso, a gente tratou sobre, rapidinho, um resumo aí dos primeiros pontos que nós já vimos para nós continuarmos. Nós já vimos pecados morais, a prostituição, aliás, o primeiro ponto diz, exortação para abandonar por completo as práticas pecaminosas do velho homem, certo? Do 5 ao 9a. Pecados morais, a prostituição, a impureza e a paixão e lascívia. Novamente, para rever isso aí, você vai precisar voltar na nossa mensagem anterior. Agora sim, irmãos, 1.2, chegando aonde nós paramos. Pecados sociais. A lista do apóstolo continua citando as práticas do velho homem que já não devem mais ser comportamentos observados nos cristãos. A continuação, por sua vez, fala aos colossenses de ações que dizem respeito a atitudes sociais relacionadas ao próximo, que são, desejo maligno e avareza, que é o desejo de ter o que é do outro, ou cobiçar o que é do outro. Como eu disse, irmãos, a primeira parte são aquelas coisas que geralmente a gente presta atenção. Só em ler aquela lista ali já deu um mal-estar em você, né? Porque a gente olha ali e fala, eu não quero ser pego nesse 1.1. Eu não quero passar nem perto disso aí. Sabe por quê, irmãos? Nós discutimos no nosso grupo de vida na quarta-feira a velha questão do pecadinho e pecadão, né? Se há diferença. E nós falamos claramente que, obviamente, diante de Deus, você roubar 10 centavos e 10 milhões é absolutamente a mesma coisa. Mas as consequências são outras. Até se você for na delegacia e procurar o policial, o delegado, e diz, olha, eu queria me entregar porque eu roubei 10 centavos ali no camarada na rua. Ele vai rir na sua casa e diz assim, rapaz, vai embora que eu tenho mais o que fazer. Mas se você chegar lá e falar assim, olha, eu entrei no banco e roubei 10 milhões de um malote que estava lá dando mole e eu estou com peso no coração, vim me entregar. Eu não sei o que vai acontecer com você, mas ele não vai simplesmente lhe mandar embora. Porque as consequências são mais graves. Mas as duas coisas são pecado, irmãos. Então há de se fazer essa diferença entre as consequências da nossa vida e a realidade que o pecado está lá e nos afeta. Então, nesse ponto, irmãos, o 1.1 que nós vimos semana passada, sim, tem consequências maiores, mas Paulo fala que você também precisa lidar com esses pecados sociais que estão atrapalhando os seus relacionamentos, que estão atrapalhando a forma como você trata e resolve as coisas na sua vida, dentro de casa, no seu trabalho e na igreja também. Vamos ver algumas dessas coisas, irmãos, aqui na nossa lista. Avareza, letra A. Neste contexto, o termo grego usado aqui, pleonexia, pleon, mais eken, ter, significa o ardente desejo ou até mesmo incontrolável vontade de ter sempre mais e nunca se satisfazer, seja com coisas ou prazeres. Na compreensão distinta do termo, está relacionado a um desejo intrínseco de ter mais e mais e nunca ser saciado. Entendemos que a pleonexia parece até um nome de doença, né? Acho que tá bom, né? Não é minha culpa, eu tenho pleonexia. Né? Não, o pessoal fala hoje em dia. É um desejo que o cristão não deve alimentar. O desejo incontrolável por dinheiro pode levar alguém a roubar. O desejo de poder conduz à tirania e manobras injustas, inclusive na liderança eclesiológica. E o desejo sexual pode conduzir à impureza. Então, a avareza, irmãos, é a idolatria do material. É a necessidade que eu preciso daquilo para transferir valor à minha vida. Então, irmãos, no mundo consumista como nós estamos, isso é algo que você precisa prestar muita atenção. Como já ilustrei várias vezes, você estava a pé. Aí você assim, Senhor, eu queria uma bicicleta. Pode ser aquela barra forte mesmo, sem marcha. Aí Deus dá a barra forte. Aí daqui a pouco você já está murmurando, porque não tem marcha. Senhor, eu aqui nessa barra forte, e o ímpio, este incrédulo, este filho das trevas, com uma bicicleta de carbono e tal, de 85 marchas, nem existe. Tal.
E aqui não tem nenhuma de 16 calói, de ferro, nem alumínio. Eu não aceito isso. Aí Deus dá a bicicleta de ferro, 16 marchas. Daqui a pouco passa lá, venezuelano, estão comprando um monte daquelas bicicletas elétricas, passa para lá. E você, eu quero uma bicicleta elétrica. Nunca estamos satisfeitos. Em determinado ponto, meus irmãos, isso vai se transformar, sabe em quê? Dívidas. Porque eu quero sempre a última novidade. Teve gente que postou reportagens sobre pessoas que ganhavam um salário mínimo, hoje R$1.100, e tinha comprado, nem sei qual é, porque eu não gosto, o último iPhone, 12, 13, 17, 240, sei lá. 5, 6 mil reais, uma coisa assim, né? É mais, é? Se tivesse a ideia do computador que você monta e sobra dinheiro com 12 mil reais, você não gastava dinheiro com a porcaria dessa. Mas, passagem de cada um. E o camarada comprou na época. Não era esse agora, não. Essa reportagem faz uns 2 anos. Era o da época. Endividado por 24 meses. Praticamente do seu salário da época todo. Qual é, irmãos, essa necessidade da gente de ter uma autenticação, que as pessoas nos vejam embaixo de determinada luz? Eu já contei para os irmãos uma vez que eu estava levando o nosso filho para a escola ali e abri uma camisaria nova, que eu conheço a marca, eu fui lá conhecer. Quando eu olhei o preço da camisa, quase um salário mínimo na época. O que leva uma pessoa a comprar um pedaço de pano que hoje custaria R$1.100? O que leva a pessoa à necessidade de ter... Irmãos, isso é tão interessante que, eu não sei lá no seu estado, mas lá no Rio de Janeiro, o pessoal compra as etiquetas para colocar em camisa comprada barata. E a necessidade de posar como eu estou usando, sei lá qual é a marca, tal. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Essa necessidade, irmãos, de ter para preencher alguma coisa na sua vida. E preste atenção, irmãos, nós não estamos isentos disso. Quisera eu que o novo nascimento causasse isso na nossa vida. Isso vai se refletir em absolutamente toda idolatria material na nossa vida. É querer apresentar algo que mostre uma persona, ou seja, um personagem, uma imagem que não é verdadeira na nossa vida. E que muitas vezes está muito longe dos nossos bens. Agora, há de se entender também que mesmo, isso, irmãos, é uma coisa que a gente tratou na aula sobre princípios bíblicos de finanças, que mesmo quando aquilo está dentro das minhas posses, a oração, a busca pela vontade de Deus sobre aquilo ao que eu devo ter, também cabe. Só porque você pode ter, não significa que você deve ter. A necessidade de sabermos se aquilo está dentro do que Deus deseja para a nossa vida. Aquilo que Deus deseja que a gente possa usufruir. Isso não é apenas uma questão, novamente, de idolatria. Nos versos 8 e 9, continuando aí, pode passar, filho? O apóstolo dá prosseguimento na lista de pecados que devem ser evitados e deixados de lado, abandonando-os de forma definitiva. E aí, irmãos, nessa primeira parte vem uma lista horrível. Ira, indignação e maldade. Pecados ligados ao temperamento. Esses três pecados, se presentes na vida de qualquer cristão, demonstram que tal crente está vazio do Espírito Santo e, portanto, não tem pelo menos 2 frutos do Espírito, que são o domínio próprio e a mansidão. Está em Gálatas 5:23. Quanto à indignação, trata-se de um tipo de ira incontrolável que evita a reconciliação. É um tipo de ira que está presente sempre na pessoa. Maldade, do grego kakia, o termo refere-se a uma depravação mental da qual advém todos os vínculos particulares com o mal que toma conta do ser do homem. Então, olha que interessante, irmãos. Pelo menos a segunda, que é a indignação, ela pode ter um sentido positivo. Você vê o mal e você fica indignado. Não é o que está aqui. O que está aqui, meus irmãos, é a constante chateação, onde o camarada está sempre azedo. Ele só consegue ver o que há de ruim
acontecendo. Ele só consegue ver aquilo que desagrada, aquilo que traz transtorno à sua vida. Isso, meus irmãos, é algo ruim pelo que nós estamos tratando, porque isso vai atrapalhando os seus relacionamentos. Vai atrapalhando a forma como ele lida com as pessoas. A resposta, a palavra está sempre atravessada. Está sempre estressado. Com raros momentos onde isso não ocorre na vida da pessoa. E é preciso, nós temos a autoanálise, irmãos, e a honestidade pessoal de saber se nós somos assim. Eu já falei uma certa vez que o esporte brasileiro é reclamar, não é isso? Ai, essa chuva, né? Chove demais. Ai, para a chuva. Nossa, o calor. E o que tiver? Ah, agora está abafado. Nossa, o que tiver, eu estou reclamando. Pastor, mas a gente confia, né? Que a chuva às vezes atrapalha a gente secar a roupa, o calor atrapalha, dá desconforto, e o mormaço também. Sim, meus irmãos, mas isso não é o ponto. Porque se eu quiser e você fizer uma fila aqui, eu consigo reclamar de alguma coisa em você, que eu não gosto. Se eu quiser apenas ir para o lado negro da vida, onde tudo é ruim, eu consigo. Se eu quiser ser, para usar a expressão lá de Provérbios, não, um ser humano rixoso, onde absolutamente nada presta, está tudo ruim, não há um momento de alegria, não há um momento de contentamento, eu consigo. É uma postura, o estilo de vida egoísta, onde tudo tem que funcionar do meu jeito. E quando não funciona... Agora, esses três elementos aqui, meus irmãos, eles têm uma forte ligação com a necessidade de controle. Então você está atrasado, por exemplo, um compromisso, ou pelo menos, né, apertado para chegar até lá. Aí você chega na garagem, o carro está com o pneu furado, certo? Em que irar-se, ficar com raiva, gritar, vai ajudar na solução? Em que, irmãos? Absolutamente nada. Primeiro problema. Segundo, quando eu me iro, eu estou declarando: Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? Porque veja bem, nenhum homem entrou na minha garagem e furou meu pneu. Certo? Ninguém fez aquilo de propósito. O pneu furou. Talvez passei na rua em cima de um pedaço de um prego, uma coisa assim, foi esvaziando, e aí eventualmente quando eu cheguei na garagem já estava daquele jeito. O ponto aqui, meus irmãos, é que a gente às vezes não percebe o quanto a gente está dizendo: Senhor, isso aqui que aconteceu na minha vida eu não aceito. E no fundo eu estou reclamando o quê? Da soberania de Deus sobre as coisas mais simples da nossa vida, mais corriqueiras da nossa vida. Há uma dimensão, irmãos, diante do mal que nos é feito, onde você pode ficar irado. Vamos usar o termo da coisa. Por quê? Porque lá em Efésios vai dizer que nós podemos nos irar e não pecar. É a ira, é a indignação fora desse ponto A aqui que nós estamos vendo. Que não, que reconhece o mal naquele ato, naquele feito que foi realizado contra mim e contra você. Mas aí é que eu e você estamos, irmãos, em gelo fino, perto de derrapar, perto de escorregar. Porque ou eu caio para o lado de dizer: isso foi algo mal, e eu analiso isso de maneira objetiva, mas eu posso reagir de outra maneira, ou eu caio na armadilha. Este ano me envolvi em 2 acidentes, é o famoso esbarrão de para-choque, né? 2 acidentes. Em um, e nos 2 eu estava errado, eu paguei o prejuízo. Em um, eu tirei uma nota 10. Com louvor, você tinha que ver, meus irmãos, você ia ficar orgulhoso de mim, ó. Foi lindo. Foi uma coisa maravilhosa. Queria que alguém filmasse aquilo lá. Já no segundo, nem tanto. Graças a Deus que ninguém filmou.
A primeira parte estava tudo tranquilo, mas infelizmente a pessoa insistiu na agressividade, insistiu na forma afrontosa, ao ponto do pessoal que estava do lado dizer assim, essa pessoa é doida? O senhor está aqui tentando resolver e ela surtando aí. E a partir mesmo lá dos 20 e tantos segundo tempo, eu já estava meio com a paciência esgotada. Aí você tira armas como do sarcasmo, da ironia. A pessoa se recusou, por exemplo, a aceitar meus dados e fez questão que a polícia chegasse. Quando a polícia chegou, pegou os meus dados, entregou para ela e deu uma bronca, porque ela fez a polícia ir até lá quando não havia vítima. Aí eu fiz questão de colocar sal na... Mas tá vendo, senhora? Eu falei. O que a senhora está recebendo no papel aí é exatamente o que eu escrevi aqui, ó. Fotocópia. Só não quis pegar o meu papel, pegou da polícia, deu no mesmo. O ponto aqui, meus irmãos, é que nós temos escolhas. Eu poderia ter tirado 10 nas duas circunstâncias. Eu poderia ter me saído bem nas duas ocasiões. Mas em uma delas, em lugar de reagir, de agir, eu decidi reagir àquilo que estava sendo feito. E o mais engraçado, irmãos, é que o padrão desse mundo está tão ruim que, de novo, o pessoal que estava trabalhando numa obra na calçada ao lado, para eles eu estava indo muito bem. Para eles eu estava, nossa, mas o senhor é muito calmo. Eu falei, é porque você não sabe como eu estou por dentro. Por dentro, irmãos, estava nada bonito o negócio. Porque essas coisas, irmãos, às vezes nós achamos que nós temos direito. E se alguém lhe confrontar dizendo assim sobre este comportamento, por que você está agindo assim? A primeira coisa que a gente faz é, porque o senhor não sabe o que ela ou ele fez comigo. O mais interessante, irmãos, é que essas ordens de Paulo aqui, em qualquer outro lugar na Bíblia, elas nunca estão condicionadas. Longe de vocês a ira, a não ser que não tem tal coisa. Já reparou? São incondicionais. Em qualquer situação, fique longe desse comportamento nocivo à sua vida. Um outro fato importante, irmãos, sobre essas questões, elas são ruins para a sua saúde. Sabia disso? Em termos de somatização, isso aqui é tudo veneno. Problemas que às vezes a gente acha que vem só de uma má dieta ou falta de exercício, e realmente muitas vezes vem, ou na maioria das vezes, são contribuídos com um coração contaminado, amargurado, irado, irascível, raivoso. Porque o coração alegre, diz Provérbios, aformoseia o rosto. E é interessante, meus irmãos, que não precisa... Eu sei que a Bíblia é suficiente, mas não é só a Bíblia que fala sobre isso. O mundo diria a mesma coisa. E ainda assim nós achamos que são coisas que, de alguma forma, trariam algum benefício na nossa vida. E é claro que isso não é verdade. Letra B. Maledicência, linguagem obscena, indecente. São duas traduções aí possíveis. E mentira. Atitudes relacionadas ao mau uso da língua. Paulo, de forma categórica, as classifica como pecado. Maledicência é definida como blasfêmia. Nos parece que neste contexto está relacionado a alguém denegrir a imagem de uma pessoa e não de blasfemar do nome de Deus. Neste caso, blasfêmia seria falar mal dos outros. Maledicência tem um termo mais popular, irmãos. Qual é mesmo? Qual é? A boa e velha fofoca. Irmãos, a maledicência é o falar mal. Não é quando você conta uma notícia ruim sobre alguém. Não. Rapaz, fulano. Poxa, fulano foi demitido porque ele foi pego roubando da empresa dele. Não, não é você
reportar o mal que está causando a vida de alguém. A ideia aqui, meus irmãos, é você diminuir alguém por alguma necessidade ou algum objetivo pessoal seu. É você espalhar algo, verdade ou não, com o objetivo de diminuir aquela pessoa por algum ganho pessoal seu. É tratar coisas que não dizem respeito àquela terceira parte. Então, o meu problema é com o Jairon. Eu vou com o Danilo e às vezes com um ar de espiritualidade. Danilo, eu estou tendo uma dificuldade, queria que você orasse por isso. É porque o Jairon, faço a ficha corrida do meu desafeto, de alguma maneira. Irmãos, esse é um dos pecados que mais tem destruído igrejas. Sabia? Igrejas se dividem, é verdade, por questões doutrinárias. Isso é, infelizmente, muito comum. Mas o que mais tem destruído igrejas de dentro para fora é a maledicência. Mais do que o adultério e a fornicação, que a gente tanto presta atenção. Sabia? Nós tivemos alguns casos de disciplina por problema moral na igreja onde eu cresci. Foi tratado, foi resolvido. Agora, o que minou o vigor da igreja onde eu cresci durante muito tempo, era a fofoca, a maledicência. Causou um mal muito pior do que os pecados morais. O pecado moral, meus irmãos, ele só tem um poder, uma possibilidade de destruir uma igreja. Como é o caso do 1 Coríntios capítulo 5, quando a igreja sabe e é coberta, ela não age biblicamente para com aquele pecado, ok? Caso contrário, aquilo é um caso isolado, a igreja trata de maneira bíblica, espera-se e resolve. A maledicência, ela vai criando, é aquela raiz, tem aquela árvore, parece feiticeiro, mas não é, ficus, né? Que ela vai criando a raiz e vai entrando por tudo. É encontrada a raiz desse negócio até dentro da tubulação, saindo já lá no vaso. Ela é perniciosa, ela é um negócio que quando você vê já tomou conta. E o problema da maledicência, meus irmãos, há uma velha ilustração que depois você consertar o dano que ela causa é impossível. Certo noviço procurou o seu monsenhor em um monastério, porque chateado com as ordens que ele havia dado, ele espalhou algumas falsas informações sobre o seu monsenhor. E aquele homem, já experiente e tal, falou assim: meu filho, você está perdoado, mas eu vou lhe passar uma tarefa, porque o noviço perguntou: o que eu posso fazer para reparar o mal que lhe fiz? Então o monsenhor te pegou uma pilha de folhas de papel, entregou na mão dele e disse: coloque na frente da capela. Amanhã você vem falar comigo. Porque ele sabia que era uma temporada de ventos e no dia seguinte, quando o noviço chegou, ele falou: agora você vai lá fora e cata todas as folhas que estavam na frente da capela. E aí o noviço ficou espantado, porque ele sabia como tinha sido a noite de ventania, e disse: mas é impossível. O vento deve ter levado para tudo quanto é lugar, é impossível pegar todas as folhas que o senhor me entregou. E aí o monsenhor falou, da mesma maneira: as más informações, as mentiras que você espalhou ao meu respeito, continuarão e continuarão durante muito tempo. Irmãos, há coisas que já falaram sobre mim, sobre minha esposa, que até hoje tem gente que ouve por aí e diz assim, mas... E algumas coisas tão absurdas, que às vezes algum irmão da igreja ouve e diz assim, como é que é? De tão ridículo que a coisa é. Mas esse é o ponto da maledicência. Você faz um negócio desse tamanho porque no meio do caminho as graduações já causam o mal que você esperaria causar naquela pessoa. Pouco importa. Já falaram maledicência sobre a nossa igreja. Uma pessoa falou para mim que na sua igreja disseram que não gostavam da nossa igreja ou não concordavam com a nossa igreja porque nós estávamos alinhados ao Valdomiro Santiago.
Sabe o chapeleiro maluco? Aquele, eu não aguento mais. Esse. Sabe por quê? Oi? É porque eu estou usando. Não vou usar o chapéu agora. Meu chapéu é chique, não é aquele negócio de. Hein? Sabe por quê, irmãos? Porque a pessoa em algum lugar botou na cabeça que ele é calvinista. Eu não sei de onde essa pessoa ligou uma coisa com a outra. Então, alguém falou que a nossa igreja seguia a doutrina reformada, a teologia reformada. Em algum lugar ela botou na cabeça que a igreja mundial é reformada. Ela não é reformada nem na pintura, né? Porque está precisando de uma pintura realmente, quanto mais na doutrina. E ligou uma coisa com a outra. Eu não sabia se eu ria ou se eu gargalhava, porque eram as duas opções que eu tinha. Agora, irmãos, é engraçado, né? Agora vai tentar consertar com as pessoas que essa pessoa disse isso. Outro disse que a nossa igreja não evangelizava. Não precisa convidar essa igreja para a campanha de missões, não, porque eles não gostam de missões. Eu pedi a essa pessoa que desse uma olhada na convenção estadual, na nossa oferta todo ano. Todo ano ela, graças a Deus, é maior do que o ano anterior. Eu sugeri a ela que desse uma olhada no nosso boletim e visse os missionários que estão lá listados, que nós contribuímos. Não é que, meus irmãos, se diz, jogando confete, não, mas não condiz com a realidade, mas a narrativa é que importa. Aliás, nós vivemos os dias da narrativa, a era da narrativa, da fake news, onde se acredita mais na mentira do que na verdade. Isso vale na política, isso vale na mídia, isso vale na cultura, isso vale também, infelizmente, nas questões pessoais. Pastor, como é que eu resolvo essa questão da maledicência? Fale diretamente com a pessoa que você tem o problema. Não lateralize. Ah, mas aqui eu não tenho intimidade com a pessoa, mas tem intimidade para falar da pessoa. Chame a sua casa ou vá na casa da pessoa para tomar um suco da Caer e trate diretamente com a pessoa. Irmãos, várias vezes, inclusive já tratei isso aqui também. Chegaram lá na minha casa, pastor, estou preocupado porque a irmã fulana, não sei o quê. Ok, no fôlego que você está, dê meia volta e vá resolver com a irmã fulana. Essa maneira, irmãos, que muito crente tem, isso é epidêmico, de que todo problema que você descobre na vida de alguém é o pastor que tem que resolver. É porque a Bíblia diz assim, né? Se você descobrir que seu irmão está em pecado, vai lá e conta para o pastor. É isso que diz na sua Bíblia? Não. Vá lá e resolva entre ti e ele só. Se ele não te ouvir, e aí você pode chamar o irmão e juntos ir admoestá-lo. O pastor, irmão, seria a terceira instância, nesse caso, se nós pudéssemos aplicar nesse texto de Mateus. Há ocasiões que a gente precisa ser um pouco mais adaptativo, eu concordo. Uma irmã que, por exemplo, teve duas irmãs da nossa igreja conceituadas que viram um irmão em uma situação moral questionável. Como mulheres, ficava uma situação complicada de lá e confrontá-lo. Então, sim, foram conversar com seus maridos, que aí tomaram a providência. Eu concordo. Sabe a decisão. Mas, tirando essas raras exceções, irmãos, onde alguma adaptação é necessária, não lateralize, não converse com outra pessoa, vá diretamente com aquela pessoa que você está identificando como estando em pecado. Agora, deixa eu salientar uma coisa muito importante, vou até aqui para frente. Pecado, não opinião. Ok? Se você não gosta do comportamento A, B e C da vida de alguém, irmão, problema é seu. Ah, pastor, por quê? Vamos lá, vou botar para o tal do iPhone. Eu sei que o irmão tem uma vida financeira apertada e eu vi ele com o iPhone 30. Problema dele. Ele que é tolo. Às vezes, irmão, a gente tem que se meter na vida de todo mundo. Não, deixa ele endividado depois. Como diz aqui, depois. Agora, quando realmente, irmãos, é pecado, aí é outra história. Você pode, claro, chegar perto de um irmão porque você se importa, né?
pedir licença, irmão, posso dar uma opinião sobre uma coisa na sua vida? Aí é diferente. Mas a gente fica caçando o pecado na vida dos outros, né? Quando a gente não cuida nem direito da nossa vida, é complicado. Nós precisamos, irmãos, viver de uma maneira em que noções tão simples da palavra de Deus não sejam privadas de zelar pela nossa vida. E essa é uma. Tratarmos com a pessoa com quem há o problema e não com outros. Linguagem obscena ou indecente é um termo pouco usado no Novo Testamento. A palavra aqui sugere uma linguagem cheia de abusos e grosseria. Significa também linguagem suja e vulgar, inclusive vista no humor de baixo calão. Efésios 4, 29 diz que não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que é boa para edificação e transmita graça aos que ouvem. Irmãos, tirando aqueles momentos lamentáveis onde você pode falar alguma vulgaridade por ira, e obviamente está errado, eu tenho percebido, irmãos, uma certa licenciosidade, sem nada estar acontecendo na nossa geração. Sabe, às vezes palavras que não são apropriadas, dependendo do ambiente, dependendo da companhia que você está em especial, e isso traz um mau testemunho para o Evangelho. Mas isso vai muito mais além. Nós vivemos em um mundo, irmãos, onde o corpo e o sexo e tudo mais é extremamente banalizado. E nós precisamos ter uma postura diferenciada. Nós precisamos ter um linguajar diferenciado. A gente precisa se privar, muitas vezes, de determinadas expressões, porque passam vulgaridade do nosso próprio estilo de vida. E nós precisamos ensinar os nossos filhos dessa maneira. Eu não vou aqui ficar citando, irmãos, mas há termos populescos que não são necessariamente palavrão, como a gente fala, mas não são coisas que alguém falaria, por exemplo, em um discurso de formatura. A forma como nós nos referimos às nossas funções fisiológicas, por exemplo. Por que a gente precisa falar com tamanha vulgaridade, tamanha baixeza? Quando a gente sabe que há alternativas que são mais suaves ao ouvido das pessoas, que transmitem menos vulgaridade. Eu penso, irmãos, que não é só porque uma coisa não é socialmente repreendida, ela é necessariamente aceita ou aceitável por nós. Não é só porque uma coisa não é socialmente rejeitada, não é o padrão da sociedade que a gente vai levar em conta. Mas acho que é um padrão diferente para nós também. E aí chega em um ponto, irmãos, que deveria nem ser necessidade de tratarmos. Mentira. Sabemos que é faltar com a verdade ou se tornar falso. Hernando Dias Lopes diz que quando um cristão mente, o mesmo está cooperando, se aliando com Satanás, que é o pai da mentira. Provérbios 6, 16 e 19 trata sobre isso também, como Deus odeia a mentira. Irmãos, é incrível como ainda são coisas que a gente usa no nosso expediente. A mentira ela pode ser simplesmente a famosa expressão, ou, como dizem os antigos, contar um conto e acrescentar um ponto. Você precisa sempre ter a melhor história, ter a melhor experiência. E como se não tem, você inventa. A mentira, meus irmãos, é a necessidade nossa de que as pessoas nos enxerguem numa determinada luz, de uma determinada forma. E detalhe, ela é viciante. Aliás, qualquer pecado é. Mas à medida que você começa a ver que as pessoas lhe olham, lhe enxergam de uma determinada maneira pelo aquilo que você fala, você continua embelezando, não é embelezando, mas na verdade parece, né? A forma como você conta a própria realidade. É aquele camarada, né, que foi assaltado por um pivetinho desse tamanho e conseguiu se livrar e tá. Foi assaltado, como é que foi? Eram 5 caras.
3 lutadores de MMA, um de Muay Thai e um de Krav Maga. Mas graças a Deus, exageros à parte, irmãos, a gente tem essa tendência de embelezar a coisa. Teve um acidente de carro. Nós conseguimos lembrar tudo de errado que a outra pessoa fez. E aumentamos a terceira potência. Mas você teve alguma culpa nisso? De jeito nenhum. De maneira alguma. Eu estava na preferencial, mas estava no celular. Mas não, isso aí você deixa de fora. A mentira mesmo se manifesta quando eu tenho necessidade de piorar o caso para o outro, o meu opositor em qualquer circunstância na vida, e melhorar para mim. Casais, extremamente comum na sua vida. Quantos aconselhamentos eu já tive em que você conversa, a pessoa tem 59 minutos para falar das mazelas, erros e problemas do outro. E você? Eu reconheço. Eu tenho uma parcela de culpa. Uma pessoa humilde, penitente, né? Eu tenho uma parcela de culpa. Tá mais sujo que poleiro de galinha, mas para ele é o outro. Chega, ele tem um dossiê do que o outro fez. E seu? Eu tenho umas anotações aqui, está em algum lugar. Eu tenho certeza. Deve estar no celular, não sei. Mas do outro, um dossiê. Encadernado. Página de, capa de couro. Gravado com pirografia. Mentira. Porque nós temos a tendência, meus irmãos, de piorar o caso para onde ele nos facilita a vida. E o Hernando Dias Lopes coloca de maneira bem suave, né? Quando um cristão mente, o mesmo está cooperando e se aliando com Satanás, que é o pai da mentira. E aí, irmãos? Tá bom de parceiro de estudos? Será que nós queremos esse parceiro de estudos na nossa vida? Só para terminar, irmãos, a pior coisa da mentira é que ela dificilmente, com raríssimas exceções, ela não volta para nos morder. Dificilmente ela se sustenta. Ela, de uma maneira ou de outra, ela vai voltar para... Vamos precisar da manutenção para ela. Estão descobrindo a minha mentira, então eu tenho que fazer uma manutenção aqui para sustentá-la. E ela volta, meus irmãos, porque eu estou tentando controlar uma coisa em lugar de confiar em Deus. Eu estou tentando manipular a situação com as minhas falsas informações, em lugar de confiar que o Senhor está no controle também daquela área da minha vida. Só coisa ruim, né? Vamos ver a nossa aplicação antes de seguirmos adiante. Você tem tido sucesso em mortificar a velha natureza? Ezequiel 19:20 nos diz: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Podemos dizer que este versículo traduz um futuro vivido por quem experimentou a nova vida em Cristo, mortificando o velho homem. Esse abandono implica em deixar para trás práticas pecaminosas como a fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, ira, cólera, malícia, maledicência, palavras e mentira. Hoje, absurdamente, muitas dessas práticas têm passeado livremente nos corredores da igreja. O desafio é entender que isso não é normal e que nossa vida deve constantemente caminhar em direção oposta a essas coisas. Então, irmãos, é óbvio que essas coisas ainda, infelizmente, acontecerão no nosso meio. Esse não é o ponto aqui. Se o ponto fosse impecabilidade, nós estaríamos aqui, na verdade, desesperados, porque isso é impossível. O que Paulo está tratando aqui, que o autor está destacando, é quando isso se torna cultural, normal e aceitável no nosso meio. Quando não nos incomodamos com esse comportamento, não endereçamos esse comportamento. Há muitos anos atrás,
de uma irmã, nem sei se é viva ainda, que realmente, proverbialmente, aquela que a gente fala que quando morrer vai precisar de 2 caixões. Conhece a história ou não? Um para o corpo, outro para a língua. Eu não estou exagerando, irmãos. Não estou exagerando. O forte daquela irmã era falar da vida dos outros. E aí, quando chegou em mim, eu adverti 2, 3 vezes. Falei para ela que ia conversar com o pastor dela, e ela me disse, eu não tenho medo de pastor. Crente batista, tá? E eu cumpri minha promessa. Depois de adverti-la 2, 3 vezes, e o pastor não fez absolutamente nada. Aí eu falei para ele, um dia o senhor vai pagar o preço aqui na sua igreja por acobertar esse pecado achando que ele não é grave, que ele não vai lhe trazer prejuízo. Então, o ponto, meus irmãos, é que passar pano, para usar a expressão moderna, a qualquer dessas situações, da letra A, da letra B, pouco importa, o que vimos até agora, vai sim causar destruição nas nossas vidas. Pessoal, familiar, eclesiológica. E esse é um preço altíssimo para nós pagarmos, porque não é o que o Senhor planejou para nós, de maneira alguma. Não é o que Ele deseja para nós. Muito pelo contrário, passa nem na vizinhança do que Ele deseja para nós. Porque essas atitudes são o oposto daquilo que Ele planejou para nós no reino do Espírito, no reino de Deus, debaixo do novo nascimento que nós estamos. Bem, seguindo adiante, irmãos, nós vamos para nossa última parte agora. Número 2. O motivo para abandonar por completo as práticas pecaminosas do velho homem. Agora, do 9b em diante. Visto que você já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. O apóstolo Paulo menciona 4 coisas que justificam o abandono do velho homem. O novo homem precisa estar no controle. A razão é que agora vivemos em Cristo e devemos buscar e ocupar a nossa mente e nossas ações com as coisas que são relacionadas a Cristo. O velho homem se foi e agora o novo, que se renova até ser dia perfeito, deve comandar as ações. E aí está uma série de versículos, espero que você tenha consultado, não temos condição de vê-los todos agora. Mas, irmãos, essa é a nossa nova realidade, a realidade do novo homem, do novo nascimento. A nossa própria cultura espiritual mudou. Poucos de nós já tivemos a experiência de mudar literalmente de país, né, como apenas nossos poucos irmãos venezuelanos aqui, família peruana, mas morar em outro país, irmãos, é uma adaptação. E quanto mais longe for esse país, maior a adaptação. Eu estava lá do outro lado do mundo, num dia de lazer, e no ônibus que eu estava, tinha uma divisória na frente, né? E eu coloquei o meu pé sobre a divisória, coisa que a gente faz no ônibus do Rio de Janeiro o tempo todo. E aí um indiano deu um tapinha assim e disse assim, baixa o pé. Aí eu fiquei, qual o problema? Porque na minha frente estava o nosso professor, e ele explicou que mostrar a sola do pé, do sapato, para uma pessoa é uma ofensa na cultura deles. Então, quando você está numa cultura nova, você tem que se adaptar àquela cultura para não transgredir aquilo que aquela cultura agora pratica. Quando nós estamos em Cristo, irmãos, nós não podemos voltar à nossa velha cultura e trazer, bom era quando eu não conhecia o Senhor, porque eu podia fazer isso, aquilo, deixa eu trazer aquilo para essa nova vida. Não dá. O novo homem, a nova cultura, a cultura do reino, deve gerir a nossa vida, deve controlar a nossa vida. E é por isso, irmãos, que Paulo está falando, vocês já nasceram de novo, vocês já estão no novo homem, ele precisa tomar conta da sua vida. O problema, irmãos, é que o velho homem, ele é duro de matar. Lutero dizia que ele achava que tinha afogado o velho homem nas águas do batismo, mas descobriu depois que o desgraçado sabia nadar. Quem diz que reformador não tem o senso de humor, né? Você pensa, irmãos, que o velho homem está literalmente morto, mas
O que nós temos aprendido até agora não é um assassinato do velho homem, da carne, não, é uma mortificação, é um processo. Seria bom que fosse possível, né? Dar um headshot, um tiro na cabeça e puf, acabou. Estou livre dele pro resto da minha vida. Mas não funciona assim. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, irmãos, é colocar o novo homem no controle dele, da nossa vida, no controle da situação. Mas esse novo homem, ele precisa, vamos chamar assim, irmãos, de uma manutenção. Olha o segundo ponto, passa aí. O novo homem é renovado em Cristo. A nossa renovação se dá através da regeneração operada por Deus quando Ele nos justifica na justiça de Cristo de dois modos. Então vamos entender como isso acontece, irmãos, continuamente na nossa vida. Isso é um evento, tá? Mas em tempo contínuo na nossa vida até a eternidade. Letra A, somos renovados por meio do conhecimento em Cristo. Esse conhecimento pode ser considerado um tipo de relacionamento íntimo com Deus, e não apenas um conhecimento místico, esotérico ou mesmo semântico, mas um conhecimento de relação e comunhão com a pessoa de Cristo, reinando em nossos corações. Irmãos, em bom e velho português, Bíblia e oração. Não há relacionamento com Deus sem relacionamento diário com Deus. Esse tem sido, irmãos, a grande falha de multidões de cristãos. Já tratamos isso aqui na nossa igreja. O camarada vai domingo para a igreja, geralmente só de noite, visto o público que temos no domingo pela manhã. Aí ele assiste o culto. Na maioria das igrejas, infelizmente, ele vai ter aquela mensagem de 3 pontos. Você conhece, né? Lê o texto, abandona o texto e nunca mais volta para o texto. Ou seja, sem uma exposição clara das Escrituras e uma aplicação dos princípios, cadê a mensagem? Cadê a matéria-prima que o Espírito Santo usa para transformar vidas? Ele vai com aquela sopa rala e ele vai fazer o que durante a semana, irmãos? Ele vai para a sua vida profissional, para a sua vida estudantil, para a sua vida familiar. E o domingo fica para trás. Aqui e acolá ele lembra da mensagem. Se lembra. Aqui e acolá ele lembra das musiquinhas que ele ouviu na igreja. É para passar na segunda, terça, quarta, quinta. Ele chega no domingo para lá da reserva. Já está... Meu carro, quando primeiro acende a luz da reserva, depois a luz começa a piscar. Devia ter o terceiro aviso. Você está doido, é? Você vai ficar na rua. Mas esse camarada já chega lá no domingo, já... Sabe aquele pessoal... Aquela mulher da Olimpíada nos anos 90 que chegou? Mas chegou, né? Tropicando, cruzou e puf! Será que é isso que Deus planejou para a gente, irmãos? Não. Meditar na palavra todo dia, estar ao redor das coisas do reino todo dia. Quer seja em escrita, quer seja ouvindo, quer seja cantando, quer seja evangelizando, quer seja assistindo. Irmãos, eu fico pensando se a gente viajasse 2000 anos atrás e chegasse lá numa igreja em Antioquia ou em Éfeso, ou sei lá o quê, chegasse, irmãos, eu vim do futuro, você não sabe. Os melhores pregadores que você puder ter, inclusive a mensagem da sua igreja. Você vai poder com 2 cliques em um aparelhinho que você... Eu não sei como explicar celular para você aqui 2000 anos atrás. Você clica e você põe o fone e você tem acesso. Eles iam ficar maravilhados. Porque se eles quisessem realmente aproveitar a passagem de Paulo na cidade deles, tinha que ficar ouvindo até a madrugada. Porque depois Paulo ia embora, ninguém tinha como gravar. No entanto, irmãos, eu tenho que concordar com Paulo Júnior nisso. Nós estamos vivendo a pior geração de cristãos da história. Porque com tudo isso, nós estamos voltando a níveis de analfabetismo bíblico pré-reforma. Desculpe a sinceridade, irmãos. Graças a Deus você estar aqui. Não era para isso aqui estar lotado? Não era para os nossos vídeos na internet estar com 100, 200, 300 mil visualizações? Mas o vídeo do gatinho fazendo coisa bonitinha tem 3 milhões de visualizações. O ponto aqui, meus irmãos, é que nós somos a geração que diz que quer Deus, mas na prática, a história é outra.
Quantas oportunidades, irmão, nós perdemos de crescimento? Quantas oportunidades nós perdemos de podermos estar mais afiados para a obra de Deus? E essa renovação em Cristo é isso, é o contato diário com Ele, com as coisas dEle. O problema, meus irmãos, é que nós fomos inundados com o entretenimento na nossa vida pessoal. Tá? Porque da mesma maneira que você pode pegar e assistir uma boa mensagem, um bom estudo, pegar um livro do mês e ler, você pode escolher, é Netflix, é Disney Plus, e Premium, sei lá o que e tal, e você pode escolher 300 coisas para assistir, ou, sei lá, fazer o que você gosta. O que nós precisamos, irmãos, é ter o equilíbrio na nossa vida. Alguém perguntou dos nossos hábitos ali para crescimento. Um livro por mês? Como? Eu tenho um aparelho, irmãos, não sei, o Vaso que conhece, um aparelho de livro eletrônico chamado Kindle. E lá quando você pega um livro novo, ele diz assim, tantas horas para terminar esse livro. Você ficaria assustado como é rápido para ler um livro, se você ler. No começo do Kindle tem lá, por exemplo, em 90 horas você lê esse livro inteiro. 90 horas, irmãos, é muita coisa, concordo com você. Mas esse é um livraço. Em 3 meses você lê aquele. Aí, 1 ano depois o livro ainda está pela metade. Porque você começou e você foi fazer outra coisa. Você começou, você foi se distrair com isso aqui. Nós precisamos pensar, irmãos, será que eu quero realmente essa renovação, a palavra presente na minha vida, em todos os meios possíveis que tem nos nossos dias? Olha a letra B. Somos renovados pela transformação à imagem de Cristo. O velho homem tem a sua imagem deformada pela depravação total, mas o novo tem a sua imagem renovada em Cristo pela redenção. Quando Adão pecou, ele continuou sendo homem, mas com a imagem deturpada pela queda. E em Cristo, a antiga imagem é transformada em nova. Aquela imagem de Deus no homem que foi deformada pelo pecado, foi agora restaurada na redenção e alcançará sua plenitude na glorificação. É aqui, irmãos, que está o nosso trabalho, entre a restaurada na redenção e o glorificado na plenitude lá na glorificação. É nesse meio termo, irmãos, nesse meio tempo, que é o nosso problema. A obra de Cristo na nossa vida na redenção já foi feita, maravilha. E a obra futura na glorificação já foi prometida e ela é uma certeza, sem problema. A questão é o meio do caminho. É aí, irmãos, que o nosso papel atrapalha o processo. E é sobre isso que eu estava falando até agora. Sim, estamos posicionalmente nesse novo nascimento, no novo homem, sem dúvida nenhuma. Mas ele se renova. Ele está em um processo, aonde, irmãos, você tem que escolher se a sua vida espiritual vai entrar na inércia, no ponto morto, ou ela vai estar em constante crescimento. É uma escolha. E ninguém, absolutamente ninguém pode fazer por você, irmãos. E pertencer a esta ou aquela igreja nem sempre define se você vai crescer ou não. Eu tenho algumas pessoas que me conhecem, me acompanham no Brasil, na rede social. E eles estão em igrejas que não são saudáveis, igrejas ruins. Igrejas sem boa pregação, sem bom estudo bíblico. O que eles fizeram? Foram por conta própria. Foram buscar, foram aprender, foram crescer, manter a sua vida devocional e estão lá tentando ajudar suas igrejas no que podem. Então não é, meus irmãos, o meio que define, porque o contrário também é verdade. Você pode estar na igreja mais fantástica do mundo, você podia estar na Inglaterra do século XIX, vindo Spurgeon todo fim de semana, e passar a semana carnalmente, longe de Deus, de maneira morna. Como dizem o pessoal por aí, Judas teve o melhor pregador de todos os tempos e ainda era Judas. Os Iscariotes, eu me refiro. Exageros à parte, irmãos, porque não somos, graças a Deus, nem perto disso, mas o que nós estamos perdendo, irmãos? O que nós não estamos aproveitando realmente? Quais oportunidades estão escapando de nossas mãos de crescermos? Onde você estava 5 anos atrás e onde você está hoje, que você não deveria estar apenas aí?
Essa é a avaliação que cada um de nós precisa fazer na nossa vida, de maneira bem pessoal. O novo homem também deve estar em comunhão com os salvos. Terceiro ponto aí. O novo viver em Cristo derruba todo e qualquer muro étnico que venha atrapalhar a comunhão e a alegria de cultuar juntamente com os outros salvos, porque em Cristo todas as barreiras são quebradas. E aí, obviamente, ele vai falar de questões pertinentes hoje, mas era mais pertinente ainda em um mundo bem dividido por classes e castas no primeiro século. Barreiras raciais. Em Cristo e na nova vida de comunhão com Ele, todos são importantes, tanto os gregos como os judeus, nações que antes estavam em guerra em Cristo. Quando salvos, assentar-se-ão à mesa, e ali haverá um só rebanho e um só pastor. Irmãos, infelizmente, os justiceiros sociais têm acusado a igreja de não tratar da questão de racismo. Por que eles dizem isso? Porque nós não temos um evento no Dia da Consciência Negra, ou o que é o Dia do Índio, não comemora. A gente deveria ter aqui o Dia do Índio, Dia da Consciência Negra, né? Dia do japonês, o dia do Avatar, dia de tudo aqui, porque senão você não tem consciência social. Na verdade, irmãos, o Evangelho já resolve a questão racial. Nós não precisamos repetir racismo e racismo o tempo todo para dizer que estamos combatendo o racismo. Eu, particularmente, nunca conheci um crente racista, mas se te conhecesse, merece uma repreensão de último nível. O mais interessante, irmãos, é que você pode até não perceber, mas olha ao redor. Nós somos, graças a Deus, um dos países mais miscigenados do mundo. Onde você pode pegar aqui, né, do mar branquelo ao mais escuro e fazer uma graduação, o que mostra, inclusive, uma prova clara de que nós não temos essa manifestação na nossa vida. Agora, se porventura algum recanto na sua vida, algum pedaço de algum lugar que você tem algum tipo de racismo, de preferência ou resistência a qualquer coisa referente a qualquer etnia, cultura, vá se tratar. Porque, irmãos, isso é uma coisa que não tem nem sentido no reino de Deus. Porque senão, quando você lê o texto de Apocalipse de toda raça, povo, língua, tribo, nação, você vai desistir do céu. Agora eu sei, irmãos, que nós vivemos em dia que tudo é racismo, né? Se você disser assim, por exemplo, nossa, eu amo a pele negra. Nossa, como os negros são bonitos. Nossa, você, cara, você é fantástico. Você é lindo. Mas se você dizer assim, nossa, eu prefiro homens loiros ou mulheres loiras de olhos azuis. Fascista, racista, não passarão. Não é o dia que a gente vive? Você não pode achar um bonito, mas achar o outro. Ou achar esse e não achar aquele. Eu tinha um amigo, meus irmãos, que ele só gostava de orientais. Uma menina loira gostar dele tinha chance nenhuma, uma menina morena gostar dele tinha chance nenhuma. Mas se fosse coreana, chinesa, japonesa, Singapura, aí ele é racista? Mas segundo hoje que está se colocando, ele é. Porque você não pode ter uma preferência de absolutamente nada na sua vida. Veja bem, ele nunca maltratou ninguém de outra raça, ou não destituiu alguém de outra raça. Ele apenas tinha uma preferência sobre uma moça para ele namorar. Mas nós vemos em dia, irmãos, que absolutamente qualquer palavra é racismo. Os mais antigos, irmãos, não sabe como é que isso era completamente diferente há 20, 30 anos atrás. Um dos meus melhores amigos quando eu cresci, o Jorge, ele era negro. E quando ele estava jogando bola e ele fazia uma coisa errada, ele disse, chiclete de asfalto, presta atenção. Hoje, meu amigo, crime de ódio. Aí ele devolvia com todo carinho, vá para lá, filé de borboleta, porque eu era muito gordo, né? E todo mundo era amigo. E todo mundo jogava e ninguém ficava ofendidinho.
E nós tínhamos uma amiga, isso já é em outro condomínio que morava, que ela era da cor desse forro e ruiva. Ah! Ana Paula Vela Acesa. Branca, branca, do cabelo vermelho, Vela Acesa. Irmãos, o meu ponto aqui é que nós estamos falando de uma coisa séria, não dessa palhaçada que tem hoje em dia. Isso, na sua essência, no que realmente significa, não deve passar perto de um coração renascido, de maneira alguma. Nossa palhaçada politicamente correta de hoje. Barreiras religiosas, letra B. Em Cristo, o ser nova criatura está acima de circuncisão ou incircuncisão. Os ritos religiosos que antes mantinham as pessoas separadas, agora não separam mais. Para esse contexto aqui, irmãos, é extremamente relevante. Como vocês bem sabem, os judaizantes estavam trazendo essa preferência, né? Trazendo os hábitos do Antigo Testamento e tentando imputar à igreja. Isso tinha que ser tremendamente repudiado. Ainda assim, meus irmãos, no nosso meio, se houver algum preconceito, algum tipo de falta de aceitação por questões menores da fé, e aí é que está, irmãos, a importância de prestar atenção. Há questões que são centrais da fé cristã. A salvação pela graça, mediante a fé, certo? Não por obras, isso é inegociável. Mas a gente começar a ter preconceito com o irmão pela quantidade de água que ele batiza ou deixa de a forma como ele batiza, isso é completamente ridículo. Você ter preconceito porque o fulano é de uma maneira ou de outra. O ponto é, o essencial da fé cristã está sendo preservado? Se está, ele cultue lá, ele continue lá com o seu trabalho, que Deus abençoe, vamos ter comunhão quando a gente puder, e a gente segue aqui. Mas há algumas barreiras religiosas que são tratadas hoje, no sentido de crescer de maneira sobre questões periféricas, de maneira diferente, e grupos não se darem por causa disso daí. Barreiras culturais, letra C. Em Cristo não há bárbaro nem cita. Os gregos nominavam as pessoas não gregas como bárbaras e citas, aquelas pessoas não gregas que não conheciam e nem comungavam da cultura grega, tanto na filosofia quanto para com a religião grega. Ralph Morin explica que cita era um tipo de bárbaro bem estranho e sem conhecimento, ocupando um nível bem baixo na escala social e cultural. De novo, meus irmãos, eu não consigo imaginar um cristão, uma igreja, com algum tipo de preconceito dessa maneira. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que a gente deve estar perto do irmão de origem humilde. Eu tenho certeza que deve ter igrejas que preferem privilegiar os mais ricos, os mais doutos, ou alguma coisa assim. Mas isso é um comportamento completamente vexatório, que verificado em um crente ou em uma igreja, deveria ser digno de repreensão e, dependendo do caso, até de disciplina. E o mais interessante, meus irmãos, é que isso é um comportamento típico do mundo. Eu lembro quando eu cheguei aqui, nós estávamos no primeiro inverno, segundo inverno, quando eu cheguei aqui, e estava muitos dias chovendo, a temperatura baixou, como agora está um pouco mais amena, para nós pelo menos, né? Esse aqui é o verão europeu, em alguns lugares, no norte da Europa. 23, 25, 26 graus é o verão europeu. Mas para a gente, eu todo encasacado aí, eu botei camisa de mão comprida, e eu botei um blazer. Eu fui ao banco de blazer. Era muito menos movimentado que hoje, né, irmãos? Há 20 e tantos anos atrás. Mas foram me receber, levaram cafezinho. Que milagre que um blazer faz, né? Porque raramente alguém usa terno e gravata ou blazer aqui em Boa Vista. Por causa de um blazer, irmãos, que eu botei porque foi a primeira coisa mais quentinha que eu encontrei para sair na rua rápido. Então, o mundo gosta dessas coisas, valorizar quem está bem, né? O camarada era pobre de marredeci, mas ganhou dinheiro, agora é doutor. Reverenciado. Tiago, irmãos, alerta claramente sobre isso. De você dar preferência aos ricos e desprezar os pobres dentro da igreja. Irmãos, em 27 anos de ministério, pela graça de Deus,
Eu nunca verifiquei isso nas igrejas onde eu trabalhei. E eu espero em nome do Senhor que isso nunca ocorra no nosso meio. Se alguém é chamado para determinada função ou não, isso está ligado à sua maturidade em Cristo, na Bíblia, a seu espírito de servo, e não se ele tem ou não tem dinheiro. O mais interessante, meus irmãos, é que muitas vezes as igrejas podem privilegiar alguém pela sua posição social, mas ele ser um fracasso dentro da igreja. Isso é algo vergonhoso também. Barreiras sociais. Em Cristo agora todos são livres, não há mais diferença nenhuma em escravo e livre, porque todos são livres em Cristo, quando libertados da escravidão do pecado. Todas essas barreiras serão vencidas quando conseguimos entender o princípio apresentado no texto de que Cristo é tudo, inclusive a barreira da escravidão cultural. Bem, isso não tem mais praticamente relação com o nosso tempo, né? Mas era algo que com certeza eles tinham que lidar lá. É importante salientar, meus irmãos, que a escravidão no primeiro século, ele não tinha absolutamente nada a ver com raça. Ele tinha muito mais a ver com problemas sociais. Alguém era tão desprovido, mas tão desprovido, que a única alternativa que ele tinha era associar-se a alguma casa, alguma residência com mais posses e viver como um servo ali, certo? Então, a ideia de senzala, de navio negreiro, isso tem absolutamente nada a ver com o que Paulo está tratando aqui, tanto que você não encontra no Novo Testamento nenhuma palavra contrária a essa questão, porque era uma questão social, era uma questão, vamos chamar assim, irmãos, de previdência social, da forma como se podia dar uma sobrevivência digna ao pessoal mais desprovido da sociedade. É claro que nós não vivemos nessa realidade, né? Há diversas ferramentas que tem para prevenir que isso aconteça. Então é importante salientar isso, irmãos, porque a única alternativa a essa descrição que eu dei eram os criminosos, aqueles que eram condenados e capturados por isso, que aí eram escravizados a trabalhos forçados por causa da sua condenação, ok? Para terminar essa parte, irmãos, novo homem deve compreender que Cristo é tudo. Cristo é preeminente na carta toda. Ele é o Filho amado de Deus, 1,13. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, 1,15. Ele é o eterno, onipotente Criador, 1,16. Ele é o cabeça da igreja, 1,18. Ele é o nosso Redentor, 1,14. Ele é a esperança da glória, 1,27. Ele é o detentor de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, 2,3. Ele é a plenitude de Deus, 2,9. Ele é tudo em todos, 3,11. Todas as coisas existem a partir de Cristo. Cristo é tudo na igreja, no porvir e na eternidade. Amém. Em outras palavras, irmãos, ele sendo tudo isso, por que eu vou em algum momento me colocar acima de qualquer pessoa? Que é o que ele acaba de dizer. Qual a diferença se fulano era grego ou não era? Se ele era rico ou não era? Se ele era dessa etnia ou da outra? Nada. Porque o que nos une é Cristo. Essa é a grande questão, meus irmãos. Para pensar. Eu sei que os nossos laços familiares falam muito alto nesta existência, mas você já parou para pensar que aos olhos da eternidade eles são menos importantes do que os nossos laços espirituais? Por exemplo, no andar da carruagem, eu não terei mais de 60% da minha família comigo na eternidade, a não ser que até lá eles se arrependam e creiam em Cristo como Senhor e Salvador. Mas terei todos vocês que nem meu sangue compartilham. Então, os laços em Cristo que nos unem são eternos e muito mais superiores do que os laços que hoje nós valorizamos tanto. E é verdade, é correto, que são os nossos laços familiares. Aplicação. A obra de Cristo é completa e podemos estar certos de que absolutamente todo o poder para viver a nova vida está à nossa disposição. Ou seja, nos é possível viver a vida em Cristo de forma plena, transpondo as barreiras que se levantam. A transposição da barreira da comunhão é algo que devemos comemorar grandemente, pois, de fato, é gloriosa e inexplicável a união que temos em Cristo, que nos faz um por meio do seu sacrifício. Nele, somos uma família que, apesar de todas as diferenças, celebra a igualdade de condição conquistada na cruz. Você tem aplicado o princípio da comunhão e derrubado as barreiras que atrapalham a alegria de cultuar juntamente com outros santos?
Irmãos, antes de nós terminarmos na nossa conclusão, nós precisamos ficar atentos a isso, porque nós somos uma igreja relativamente pequena, né? E perto de tantas outras. E é muitas vezes, ainda assim, difícil que algumas pontas, né, da membresia tenham algum tipo de relacionamento. É por isso que de vez em quando, irmãos, a gente promove, né, um pequeno intervalo na EBD, a gente promove um domingo de comunhão das famílias, e eu sempre oriento, né, as irmãs que fazem aí o casar das famílias, que nunca coloquem pessoas do mesmo grupo de vida, porque toda semana você se encontra. Mas tente misturar um pouco e criar outros laços. E isso é importante, irmãos, porque são nesses laços, são nesses relacionamentos que nós somos também fortalecidos. É a aplicação, né, prática daquele verso da canção que nós tanto cantamos. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida do meu irmão. Então é importante, irmãos, nós sairmos um pouco, digamos assim, da nossa bolha. Eu sei que é normal alguns casais se relacionarem, né, porque tem coisas afins, casais que estão começando a vida de casados, e outros mais adiante, e terem um relacionamento, irmãs com irmãs também, e alguns homens, ótimo. Mas precisamos, às vezes, romper isso. E coisas tão simples. Todo domingo, praticamente, a gente fala no momento de intercessão. Procure alguém que você não viu durante a semana. Aí eu estou daqui da frente vendo a Maria com a Cotinha, o João com o José. As mesmas pessoas orando com as mesmas pessoas. Aí você depois vem dizer, não conheço quase ninguém na igreja. Está aí uma das razões. Está aí um dos motivos. Passado o inverno agora vamos ter o nosso passeio das famílias. No último não pudemos ter o batismo, né, porque o rio encheu demais. Vamos ter o nosso passeio, eu acho que é 12 de outubro, se eu não me engano, ou 7 de setembro. Alguém lembra o calendário? 5 de outubro? Pronto, é um feriado também, 5 de outubro. Isso devia ser, irmãos, marcado no meu calendário com aquela caneta verde-limão. Essa aqui não posso faltar. Momento de conhecer os irmãos. De criar outros relacionamentos. Porque isso, irmãos, fortalece a nossa igreja. Aumenta laços que, inclusive, vão durar durante muitos anos. Famílias da nossa igreja já estão se entrelaçando através de casamentos de filhos. E a gente precisa, irmãos, continuar investindo nisso como uma forma também de crescimento espiritual para cada um de nós. Vamos terminar o nosso estudo, irmãos. Último slide, conclusão. Tem gente que finge que arruma a bagunça do guarda-roupa. Conhece, pessoal? A pessoa insiste em esconder uma peça aqui, outra ali, e nunca se desfaz de tudo. Será que elas ainda pensam em usá-las um dia? Essa insistência de permanecer com algo ultrapassado sempre causa decepção e sofrimento. No entanto, assim como um dia temos de nos desfazer das roupas que não nos servem mais se não quisermos sofrer, Deus nos fala para esquecermos as coisas passadas, esquecermos os nossos pecados, mortificar o velho homem, a maneira de vida que tínhamos antes de conhecê-lo. E nos dá os motivos para isso. Temos nova vida em Cristo e, estando nele, não devemos ter insistido naquilo que não serve mais para nós, já que ele mesmo opera em nós, através da regeneração, as mudanças necessárias, habilitando-nos a estar em comunhão com os salvos e a entender que ele é tudo e é nossa suficiência. Por isso, devemos esquecer o passado, encarando o fato de ter abandonado o pecado e de viver o novo, o presente do Senhor em nossos dias. Irmãos, quando nós estudamos numa lição como essa, amados, sobre mortificar o velho homem, nós precisamos compreender que nós estamos falando de uma maratona, não é um tiro de 100 metros. Nós precisamos compreender, meus irmãos, que requer diligência, treinamento constante. Infelizmente, muitas das carreiras que exigiram treinamento para você ou a pessoa entrar, né, para passar naquela prova, depois não tem a mesma dureza. Eu me lembro que eu assisti a prova de avaliação que tem periodicamente dos fuzileiros navais nos Estados Unidos. Eles não têm que fazer a prova apenas para entrar, mas periodicamente eles são submetidos a essa prova para perceber se eles estão se mantendo em forma. Na maior parte das coisas que eu vejo no Brasil, irmãos, você vê aquele policial, né, que obviamente ele torce para o bandido não correr, porque se correr, ele não alcança.
Ele fez certamente a prova física, passou, entrou, fez academia, mas depois, meu amigo, nunca viu uma flexão na sua vida. A vida cristã, irmãos, está mais para fuzileiros navais. Nós precisamos nos testar periodicamente se nós estamos em forma. E só está em forma quem treina, quem investe na sua vida. A mortificação do velho homem não é oração na sua cabeça. Não é presença em determinado evento de encontro tremendo com Deus. A mortificação, irmãos, é eu sozinho com o Senhor. É o meu canto com Deus. É o tempo, irmãos, de reflexão sobre aquela atitude que eu tive agora há pouco ou durante este dia. É aquele momento, irmãos, realmente de contrição e dizer, Senhor, por que eu fiz dessa maneira? Porque, irmãos, precisa de meditação e de exame e de tempo, porque aquela estourada que você deu não é o problema, é o sintoma. Você precisa ir mais profundo. Porque senão você é aquela pessoa, por exemplo, eu até tive essa semana umas 2 vezes, que está tendo dor de cabeça há 20 dias. E todo dia toma um comprimido, todo dia toma um comprimido. Aí no 21º dia estoura um aneurisma. Mas o corpo avisou. O corpo avisou que alguma coisa estava errada. 20 dias com dor de cabeça e ele não vai atrás de um neurologista. E muitas vezes, irmãos, aquilo que você está percebendo de errado na sua vida, aquela manifestação pecaminosa, é a ponta do iceberg, é um sintoma. E você precisa examinar, fazer um exame mais profundo, para poder perceber na palavra, na oração, o que está errado. E mortificar o velho homem, porque ele está colocando as asinhas de fora. Será que estamos dispostos, irmãos, a esse exercício? Será que estamos desejosos desse tipo de crescimento? Porque, querido, pedir membresia e frequentar domingo à noite, ou até domingo pela manhã, igreja saudável, é confortável, é legal. Você está aqui no ar-condicionado, você está aqui na cadeira acolchoada. Se alguém lhe perguntar, você diz, até com certa, sou de tal igreja, mas não mortifica o velho homem, não. Não produz santificação. Não muda a sua vida. Você tem muito mais mudança na sua vida sozinho no seu quarto durante a semana, ajoelhado diante do Senhor, do que domingo à noite em uma igreja. Senhor, nos ajuda, Pai, a levar isso muito a sério. Nos ajuda, ó Deus, a nós realmente pensarmos constantemente na cruz de Cristo, na suficiência do sacrifício do Redentor e o que isso significa no dia a dia para cada um de nós e na nossa vida como um todo. Ajuda-nos, ó Deus, a não pularmos, ó Pai, o nosso treinamento diário, mas reconhecemos o quanto nós precisamos, o quanto carecemos de estar com o Senhor, de estar contigo. Como, ó Deus, a tranqueira da ociosidade, do entretenimento exagerado, até mesmo, ó Deus, do trabalho em demasiado, tem roubado a nossa saúde espiritual, que temos também, ao lado disso, negligenciado o tempo aos teus pés, o tempo no jardim de Deus. Obrigado, Deus, porque a tua palavra vem nos alertar mais uma vez de que não há novidade, não há invenções, não há métodos novos, só as velhas verdades que insistimos em esquecer. Dá-nos uma tarde de descanso e à noite um culto onde o Senhor seja glorificado. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.